nosso tema aqui é servir a Deus enquanto é dia, não é? E nós comentamos hoje pela manhã, lendo o nosso texto, o texto que baseou a nossa conferência aqui, que o Senhor Jesus é que disse essa frase: trabalhem enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E nós aqui resumidamente resumidamente vou dizer agora o que nós comentamos pela manhã. Nós dissemos o que é noite e o que é dia. Entendemos que o Senhor Jesus se refere a dia como sendo o quê? A nossa vida terrena aqui hoje, ou seja, o momento em que estamos vivos debaixo do sol. E o que é a noite? Depois que nós partirmos. É verdade que nós continuaremos vivos com o Senhor e vamos servi-lo de outra forma, mas não é como nós servimos aqui hoje. De outra maneira bem diferente. Por isso é que a oportunidade que nós temos de servir ao Senhor é agora, enquanto estamos vivos, que podemos partir a qualquer momento. E nós comentamos também sobre uma outra frase que o Senhor disse lá: enquanto estou no mundo, eu sou o quê? A luz do mundo. E ele ilustrou essa verdade de uma forma fantástica, aliás, literalmente de uma forma sobrenatural. Ele fez um milagre curando um cego de nascença, fazendo com que ele visse. Então o Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo enquanto estou no mundo. Então, para provar aquilo, ele deu a luz, literalmente deu a visão, a luz aos olhos de um cego. Através de um milagre, ele demonstrou quem ele era e o que ele podia fazer. Interessante, ele não só é a luz do mundo em si, como ele faz com que as pessoas possam enxergá-lo. E nós concluímos dizendo, pegando um pedacinho da frase dele, que ele disse: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Só que ele não está mais aqui no mundo fisicamente. Então ele deixou de ser a luz do mundo? Não, ele continua sendo de outra forma, não corporalmente, porque ele está no céu com o seu corpo, mas através de nós que somos seus servos. E com tudo isso nós comentamos a grande necessidade que nós temos de, enquanto estamos vivos aqui, não sabemos quanto tempo, pode ser pouco tempo, nós temos que priorizar a nossa vida em serviço ao Senhor. Um serviço que tem como o ponto básico, o ponto crucial, anunciar ao nosso Deus, proclamar a sua luz. E hoje à noite nós vamos desenvolver um pouco mais desses pontos e acrescentar alguns outros, baseados em um outro milagre do Senhor Jesus Cristo. Mas antes nós vamos orar ao nosso Deus mais uma vez, pedir que Ele nos abençoe aqui nessa mensagem. Santo Deus, muito obrigado por essa igreja, muito obrigado por cada irmão, cada irmã aqui presente, cada visitante. Queremos te rogar que Tu continue nos abençoando aqui neste culto, que seja um culto alegre para nós, alegre para Ti, um culto que te agrade. Eu te peço, Senhor Deus, que nosso louvor realmente chegue a Ti como um aroma suave, agradável a Ti. E agora queremos te pedir que Tu sejas com esse momento da mensagem, que Tu me capacites para transmiti-la, porque é confiado em Ti que estou aqui agora, aqui à frente, confiando que Tu me ajudarás a transmitir com clareza, de uma forma, de acordo com o que Tu queres, senão eu não seria capaz por mim mesmo. E da mesma forma que Tu abras o coração de cada um de nós, de cada ouvinte aqui, para que nós possamos entender essas coisas. Muito obrigado, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Muito bem, o outro milagre que o Senhor Jesus fez, que também vai lançar luz sobre o nosso ministério, é um milagre bem interessante. Aliás, todos os milagres dele são bem interessantes, mas esse tem uma peculiaridade que daqui a pouquinho eu vou dizer. Mas o de que nós comentamos hoje pela manhã, lembra cronologicamente na vida de Cristo, onde era? Nos 6 últimos meses da vida dele, no último semestre dele sobre a terra, foi que ele fez aquele milagre em Jerusalém. Mas o milagre que nós vamos ler hoje foi antes, alguns meses antes. Ele estava encerrando uma fase do ministério dele, chamada de Grande Ministério Galileu, que é isso. Ele passou vários meses ministrando na Galileia, que é a parte mais norte da nação, ali da Palestina, acima da Judéia. E ele passou muitos meses circulando ali, visitando os povoados, as vilas, os locais, pregando, curando e tal, um ministério bem focado ali naquela região. Aliás, ele cresceu naquela região, Nazaré, na Galileia, e ele visitou várias cidades. E no final desse período, aconteceu exatamente isso que nós vamos ver aqui agora. Qual é o contexto mais imediato?
ele tinha enviado os seus apóstolos de 2 em 2 para ensinar, para curar, para expulsar demônios, e os apóstolos estavam voltando para ele, vibrando com o que tinha acontecido, muito entusiasmados com o poder que Deus tinha operado através deles, então estavam muito alegres. Por outro lado, houve uma notícia muito triste, a morte de João Batista. Então foi bem naquele período ali, então foi algo que deve ter sido muito traumático para todos eles, inclusive para o próprio Senhor Jesus Cristo. Claro que ele sabia de tudo que ia acontecer, não foi uma surpresa, mas algo que deve ter doído muito no coração dele, ver um profeta do quilate, do peso de João Batista, que aliás era parente dele, era primo dele, ter morrido daquela forma na prisão. Então essa notícia deve ter abalado bastante ao Senhor e aos apóstolos dele. Estamos bem nesse contexto, então vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 6. Marcos 6. Versículo 30 em diante. Marcos 6, 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram a sós no barco para um lugar solitário, merecido descanso. Eles precisavam repor as baterias, digamos assim, porque estavam cansados fisicamente, emocionalmente, né? Então o plano era eles fazerem um retiro espiritual, só eles ali para descansar. Versículo 33. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles, na praia lá onde eles iam aportar. Versículo 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Bom, o plano do descanso foi por água abaixo, porque quando vocês acabaram de ler, nós acabamos de ler, quando eles viram, tinha uma multidão ali e o Senhor Jesus ficou lá para ministrar aquela multidão. Aqui Marcos fala que ele passou a ensinar muitas coisas. Mateus, o outro evangelho sinótico, ou seja, que vê de uma forma parecida, de que analisa os mesmos pontos, ele acrescenta a informação de que além de que ele curou os enfermos. E o evangelho de Lucas, que também registra esse mesmo episódio aqui, diz as duas coisas. Ele pregou, falava do reino e também curava. Então ele ministrou aquela multidão ali, milhares de pessoas, pregando e curando. O que será que você teria, que você teria feito, ou eu, se tivéssemos naquela ocasião ali? Já pensaram, precisando de um grande descanso e tendo visto aquela multidão ali na praia? Será que a gente teria dito: oh, que bom, vamos continuar ministrando aqui agora? Ou, Senhor, vamos passar para a praia adiante onde não tem ninguém? Mas deixa que depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Vamos ver o que aconteceu depois disso. Quer dizer, durante aquela mesma tarde. Versículo 35. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu, atenção para essa frase: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Era mais ou menos 6.000 reais aqui, corresponde a mais ou menos essa quantia. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Bom, o Evangelho de João dá mais informações sobre isso, ele dá alguns detalhes a mais. Filipe e André foram apóstolos que estiveram envolvidos. Um deles perguntou ao Senhor: Senhor, como é que a gente vai alimentar tanta gente aqui? E André foi que chegou dizendo: tem um rapaz aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Então temos essas informações de quem foi especificamente que esteve envolvido.
mas um certo suspense aqui na narrativa. Aquele monte de gente ali, imagine, você está diante de milhares de pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e não tinha comida. Acho que isso é desesperador. Imagine você vai programar uma festa, um evento, alguma coisa, um evento na sua casa e não tem comida. Você ficaria louco, e chegou mais gente do que você estava planejando. Imagine, você preparou algo para 10 pessoas, chegaram 40. Você vai ficar louco. E agora como é que eu vou alimentar esse povo todo? Imagine aqui milhares de pessoas numa situação de certo risco, que ele estava anoitecendo ali, não havia energia elétrica como nós temos hoje, e para onde é que esse povo todo ia? Por isso que eles disseram, o Senhor despede logo para eles irem e cada um arranjar o seu próprio suprimento aí, né? Então era uma situação um pouquinho complicada. E quantos pães havia disponíveis ali? Um rapazinho com 5 pães e 2 peixinhos. Mas vamos ver, nós conhecemos bem o que aconteceu, mas vamos ler aqui o desfecho desse episódio aqui. Versículo 39. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Interessante, Marcos é conhecido como um evangelista que dá muitos detalhes, e só ele coloca aqui essa questão de relva verde, né? E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Repartiram todo aquele povo. Imagine o trabalho que deve ter dado, contando 50, 50, 100, 100. Versículo 41. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens, e outro evangelista diz, fora mulheres e crianças. Esse é o famoso milagre milagre da primeira multiplicação dos pães e peixes, porque houve 2 eventos muito parecidos, o primeiro e o segundo, os números variam, então houve duas vezes que esse episódio bem parecido aconteceu. E a curiosidade que eu comentei é que esse é o único milagre que é registrado nos 4 evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos, os sinóticos, e também o evangelho de João, suplementar, os 4 mencionam esse mesmo episódio aqui. Então, mostra que não é que os outros não sejam importantes, evidentemente todos os milagres têm sua importância, mas esse foi um milagre que chamou muito a atenção de todos os 4 evangelistas, tanto que registraram aqui. Aplicações. Como é que nós podemos então aplicar tudo isso que nós vimos aqui? Aliás, antes de mais nada, nós não sabemos exatamente como foi que se processou esse milagre. Não sei. Nenhum evangelista registra o que foi que aconteceu. Será que o pão ia se multiplicando na hora que Cristo ia distribuir? Pelo jeito foi na hora que ele ia distribuindo, mas como é que esse pão ia surgindo? O peixe ia surgindo? Não sabemos como foi. O fato é que houve. Ele foi distribuindo e ia surgindo mais peixes, ia surgindo mais pães a partir daqueles iniciais. Como foi exatamente o processo, nenhum evangelista registra, então não é importante nós sabermos. O fato é que ele multiplicou. Daquela ínfima quantidade, foi multiplicado o suficiente para alimentar todo esse povo. Pois bem, aplicações então para a nossa vida e nosso ministério, a nossa missão, o nosso trabalho enquanto é dia. Bom, uma lição bem evidente aqui é que o Senhor não perdeu a oportunidade de ministrar. Vimos aqui que era uma situação que não era propícia para esse tipo de trabalho, porque eles estavam precisando de um descanso, mas ele priorizou. E o que nós podemos comentar aqui de saída nós temos obstáculos ao nosso ministério. Com certeza vai aparecer algum tipo de obstáculo. Hoje pela manhã nós comentamos que algo que torna o nosso ministério aqui bem peculiar e com tempo limitado, bem diferente do que vamos fazer na eternidade, é exatamente por causa da época em que nós vivemos. Nós comentamos que nós estamos num mundo em trevas. O príncipe deste mundo é Satanás. O Deus permitiu que Satanás tivesse uma grande autoridade, limitada que fosse, mas Deus permitiu um grande poder de Satanás aqui.
o mundo como um todo, as pessoas do mundo, a maioria da população mundial não conhece a Cristo e se opõe ao Evangelho, porque estão cegas pelo diabo, e nós ainda estamos em nossos pecados, quer dizer, nós estamos perdoados, mas nós temos os pecados no sentido de nós somos pecadores. Em termos de posição já foram tirados, nós não temos mais condenação deles de forma alguma, mas a nossa pecaminosidade ainda está em nós, e nós temos grandes obstáculos até internos, porque nós temos as nossas fraquezas e pecados. Tudo isso é obstáculo para o nosso ministério. Nós não temos facilidade normalmente de ministrar aqui. São muitos os problemas que acontecem, porque o inimigo odeia que nós falemos de Cristo, o mundo não gosta também, nós mesmos também temos muitos obstáculos internos para fazer esse tipo de trabalho. Ou seja, temos que superar muitos obstáculos. Inclusive, no caso aqui, foi uma necessidade de descanso. Bom, como é que a gente vai dizer isso? Será que nós não podemos descansar nunca? Não é essa a lição. Evidentemente nós temos necessidade de descanso, de alimento, nós precisamos disso, recarregar nossas baterias, e Deus nos dá isso como bênçãos. Interessante, lembra de um certo profeta do Antigo Testamento que passou por uma fase muito difícil, de uma grande depressão que ele teve, e como foi que Deus começou a restaurá-lo? Quem está lembrado? Elias começou foi uma época complicada na vida espiritual dele, que ele começou a duvidar ou se desanimar, uma coisa meio estranha, e Deus, ele fugiu para o Monte Horebe, lá para o Monte Sinai, foi meio como é que diz, sem muita sabedoria, mas Deus o restaurou, e o que Deus usou para restaurá-lo, começou restaurando, fazendo com que ele dormisse, deu alimento para ele, começou o processo de restauração. Mas o que eu estou querendo dizer? Deus sabe que nós precisamos dessas coisas. O que nós não podemos fazer é priorizar isso acima de qualquer coisa, mas a nossa prioridade é: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Se é preciso que agora eu, mesmo cansado, esqueça o cansaço e vá fazer alguma coisa, mesmo cansado, se é essa a tua vontade, eu vou. E se for a vontade dele, ele vai multiplicar as suas forças. Se for o caso dele entender, dele dizer: não, eu não quero que você faça isso agora porque você precisa descansar, ele vai fazer você descansar e vai fazer com que outras pessoas façam aquilo, ou que você faça aquilo em outra ocasião. Há momentos assim, nós precisamos de descanso, mas é com ele. Nós devemos tomar cuidado para não fazer disso a nossa prioridade acima até da vontade dele, nunca, porque quando ele quiser, ele multiplica o nosso esforço. Como foi aqui, eles venceram o cansaço e foram abençoados por isso. Mas há muitos outros obstáculos ao nosso redor que nós precisamos vencer. Como já comentei, a nossa pecaminosidade, a nossa preguiça muitas vezes, mesmo sem estar cansado. Hoje pela manhã comentamos a questão de prioridades. É lógico que nós devemos ser bons profissionais, bons estudantes, ou boas donas de casa, se for o caso, bons parentes, ter bons amigos, ou seja o que for, agirmos de uma forma muito correta debaixo do sol, e isso envolve o nosso esforço e o nosso desenvolvimento, com certeza. Mas nada disso deve ser o nosso alvo de vida, nunca, nem sequer as coisas mais importantes que temos aqui, como por exemplo a educação dos filhos, importantíssimo, claro, mas a prioridade pelo qual você está vivo não é constituir família e dar uma boa educação para os filhos, garantir o seu sustento. Prioridade não, é importante, você tem que fazer, mas não é a prioridade. A prioridade é servir ao Senhor, e através dessas coisas você vai glorificá-lo. Mas nosso coração é uma fábrica de ídolos, como vocês já devem ter ouvido, e nós rapidamente passamos a fazer dessas coisas, estudo, trabalho, sustento, filhos, ou isso ou aquilo, amizades, nós passamos a tornar aquilo nosso alvo. Está errado, isso é uma espécie de idolatria, mas é para dizer: Senhor, eu quero te agradar, fazendo todas essas coisas da melhor forma possível. Ou seja, vamos vencer os obstáculos que aparecerem. Muitas vezes timidez. Já pensou, você nessa semana tem uma oportunidade de, talvez numa fila de supermercado, numa sala de espera de um médico, ou no ônibus, ou seja o que for, você está ali com outras pessoas ao redor. Que chance boa de falar de Cristo, talvez até com um folheto para distribuir, mas você fica com vergonha.
meio constrangido. Aliás, será que é só você que passa por isso? Não, às vezes nós ficamos por algum motivo. E se eu falar e a pessoa não entender? E se a pessoa disser que lá vem um fanático, e isso ou aquilo, o que ela vai pensar? Às vezes essas coisas passam em nossa cabeça, mas nós temos que vencer esse obstáculo, não é? Então, ou seja, aproveita as oportunidades como o Senhor Jesus fez e vence os obstáculos. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui. Mas tem outro ponto importantíssimo que nós podemos extrair dessa lição. E esse ponto parece muito com o que nós comentamos hoje pela manhã, mas vai mais fundo ainda. Lembra que nós comentamos hoje pela manhã que os milagres de Cristo são chamados de, lembra que especialmente no livro de João fala que os milagres são o quê? Sinais. Por quê? Porque eles apontam para dois pontos, eles direcionam para 2 pontos distintos. Quem é o Senhor Jesus Cristo, ou seja, Ele é quem Ele é, mostra a autoridade dEle, é verdade o que Ele está dizendo, Ele tem autoridade daquilo. Mas também tem outro aspecto em que os milagres funcionam como sinais. Sabe o que? Comentamos hoje pela manhã. Eles ilustram de uma forma até física aquilo que o Senhor faz de forma espiritual. Como assim? Hoje pela manhã nós vimos isso. Quando Ele curou um cego, Ele estava demonstrando fisicamente o que Ele faz em termos espirituais. Nós todos éramos cegos e agora passamos a enxergar. Pois a cura de um cego literal aponta para o que Ele faz conosco. E os milagres que o Senhor Jesus fez, normalmente, eu diria todos eles praticamente, apontam nessa direção, algo que Ele faz. Por exemplo, qual foi um dos grandes milagres que Ele fez, que está em vários evangelhos? Ressurreição de mortos. Ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha do chefe da sinagoga. Ele ressuscitou pessoas, não foi? E será que aquilo aponta para o que Ele faz conosco? Sim ou não? Sim, porque nós éramos mortos e agora estamos vivos espiritualmente. Ou seja, Ele mostrou fisicamente algo que Ele faz com as pessoas quando nos converte. E até futuramente Ele vai nos ressuscitar também em termos de glória. Ou seja, os milagres apontam para o que Ele faz. E aí os mais concentrados aqui já podem estar pensando, tá bom, os milagres apontam para algo que Ele faz. Mas e esse aqui? Da multiplicação dos pães. Em que a multiplicação dos pães aponta para algo que Ele faz conosco? É só a questão da alimentação física, dizer que Ele alimenta fisicamente? Não, é muito mais do que isso. Vou dar uma dica para vocês. Vamos voltar para um versículo que nós lemos e vamos ver se isso lembra a vocês alguma coisa. Estamos aqui em Marcos 6, versículo 41. Marcos 6, 41. Diz assim: tomando Ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e o quê? O que Ele fez? Partindo os pães, que mais? Deu aos discípulos e os discípulos repartiram. Isso lembra alguma coisa? Pegou o pão, repartiu, deu para o discípulo para distribuir. Isso lembra alguma coisa a vocês? A ceia do Senhor. E o que a ceia simboliza? O corpo dele, que precisou ser partido para que aquele corpo partido simbolicamente pudesse nos alimentar. É a clara lição da ceia do Senhor. Não vou ler lá agora, depois quem quiser vai lá e lê. Mas quando Ele pega o pão só para os apóstolos, em outra ocasião aqui, mais para frente, cerca de 1 ano depois disso aqui, o que ele diz? Comam esse pão, que ele é o meu corpo, ou seja, ele simboliza o meu corpo. O que ele quer dizer? O corpo dele precisou ser partido, crucificado, para então nós, pela fé, pudéssemos absorver, crer nesse sacrifício e trazer para dentro de nós. É uma fé tão profunda que vai muito além de simplesmente um mero conhecimento, como nós dissemos, algo cognitivo, só de conhecimento. Não, é mais profundo, não é só, eu acredito sim. Não, é um acredito que traz para dentro de si, é algo muito forte, você assimila, aquilo passa a fazer parte de você, essa crença, e você passa a ter união com Cristo. Se um dia vocês forem estudar
teologia sistemática, um dos pontos da soteriologia, doutrina da salvação, é a união com Cristo. Nós somos unidos com Cristo, é fantástico esse ponto. Mas o que diz? Nós estamos colados nele. E como é que isso acontece? Nós absorvemos o Senhor quando nós cremos. Ele passa a estar em nós e nós passamos a estar nele. É muito profundo. Talvez você diga, não estou entendendo bem isso. Eu sei, é profundo mesmo, mas é maravilhoso, mesmo que não entendamos. Enfim, comer o pão na ceia simboliza que você absorveu o sacrifício de Cristo por você. E é a mesma coisa que ele faz aqui. Não estou dizendo que ele está celebrando a ceia do Senhor aqui. Não, não é isso. A ceia foi instituída depois disso aqui. Mas ela aponta na mesma direção. Ou seja, eu entendo que aqui nós temos um símbolo que é o mesmo que a ceia representa. E vocês querem uma base bíblica para o que eu estou dizendo aqui? Algo que vai... Eu entendo que os argumentos que já demos aqui são bem lógicos e dizem, olha a semelhança disso aqui com a ceia, já é um argumento. Mas vocês querem ir mais ainda? Vamos para a versão de João desse mesmo milagre. Quer dizer, o que João registra acerca do que aconteceu aqui. Vamos para João capítulo 6. João capítulo 6, João narra esse milagre. Aliás, como já comentamos pela manhã, João narra 7 milagres de Cristo. E o único que é igual aos outros é esse. Todos os outros são exclusivos de João. Mas o único milagre que João fala, que os outros falam também, é esse milagre da primeira multiplicação. E João é o único evangelista que acrescenta algo bem interessante, que os outros não comentaram. Sabe o quê? Algo que aconteceu no dia seguinte do milagre. O que foi? Não vamos ler todo não, nós vamos ler só um versículo, mas antes de dizer qual é o versículo, presta atenção aqui. No dia seguinte do milagre, as pessoas acordaram e não viram o Senhor Jesus. Digo, cadê ele? Onde é que foi? Deve ter embarcado para o outro lado. Ele realmente tinha ido para o outro lado andando sobre as águas. Lembra da história, né? Então chegou no outro lado. E as multidões, ontem ele estava aqui conosco, fez esse milagre maravilhoso. Aliás, as multidões quiseram até coroá-lo rei ali. Ele é o nosso rei, vamos coroá-lo. E ele, não está na hora de eu reinar. E saiu de cena, despachou os discípulos imediatamente para o outro lado. Interessante isso. O povo quis coroá-lo ali. Ele disse logo para os apóstolos, vão embora. A tentação ia ser grande para os apóstolos, né? Já pensou ter o mestre deles coroado ali mesmo? Vão embora. Despachou os discípulos para o outro lado. Ele ficou no monte orando e de madrugada foi andando sobre as águas. E chegou do outro lado, em Cafarnaum. E a multidão, no dia seguinte, quando não o viu lá, foram para o outro lado atrás dele. E encontraram mesmo. E disse, Senhor, onde é que tu estavas? Nós estamos te procurando. E ele foi duro com aquela mesma multidão. Interessante, ele disse, vocês estão me procurando não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram e se fartaram. Então ele fez um discurso aqui muito profundo, como eu comentei, só João registra, em que ele vai comparar o pão que eles comeram com ele próprio. Ele vai fazer um contraste, uma comparação contrastando. Esse pão que vocês comeram é físico, é material, não quer dizer muita coisa não, mas eu sou o pão verdadeiro que dá vida a vocês. O pão que vocês comeram, como o maná que Moisés deu no deserto, lembra que do povo quando saiu do deserto, 1500 anos antes, Deus dera o maná para eles, estão lembrados? Pois Cristo disse, olha, esse pão que vocês comeram ontem é como o maná. Alimentou aqui por pouco tempo, mas é só isso. O benefício não vai muito além disso não. Mas eu sou maior do que o maná, do que Moisés. Ele não disse todas essas palavras, eu estou interpretando. Mas eu sou maior do que o maná e maior do que o pão que vocês comeram antes. Aliás, eu sou o pão da vida. Olha o versículo 35. João 6,35. Diz assim. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E aí ele continua com esse mesmo discurso ali. Olha o versículo 54. Mesmo capítulo, João 6,54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha, ele fala de carne e sangue. O que isso lembra? Come a minha carne e bebe o meu sangue. Simbolicamente, quando é que nós fazemos isso? Na ceia.
Olha como tá, olha a ligação aqui. Vocês estão acompanhando a lógica, né? Estão acompanhando o raciocínio, né? O Cristo comparou ele próprio com aquele pão que ele distribuiu e disse: eu sou maior do que esse pão, porque o pão, eu dou a vida eterna para vocês, mas vocês têm que comer a minha carne, simbolicamente, tem que beber o meu sangue, simbolicamente, ou seja, eu vou ser sacrificado, carne partida, sangue derramado, para através disso, uma vez crido por vocês, eu vou dar vida para vocês e vou ressuscitar vocês. Mas vocês têm que crer que eu vou morrer por vocês. Tudo isso, entendo eu, é uma lição que esse milagre transmite, conforme ele próprio no dia seguinte fez esse link, essa ligação do pão com o que ele faz por nós. Perceberam o sentido desse milagre? Aponta para ele, o pão, entendo eu, aponta para ele próprio, ele é uma só pessoa, partido na cruz e foi distribuído, e hoje, aliás, a partir dali, centenas, milhares, milhões de pessoas no mundo todo, desde aquela época até hoje, têm se beneficiado desse sacrifício, porque tem, entre aspas, comido o pão que é o Senhor Jesus Cristo. Ele como que se multiplicou e alimentou multidões, não multidões como essa incrédula que alimentou fisicamente, não, agora eu estou me referindo à conversão mesmo, à salvação mesmo, à alimentação real, multidões que creram naquilo. Através da história, ele tem como que se multiplicado, lógico que ali eu estou falando metaforicamente, e passaram a absorver, tanto quanto aquelas pessoas comeram aquele pão. Quantas pessoas precisarem de Cristo, todos precisam, mas eu digo, quantas pessoas forem até Ele, vão ser saciadas. É impossível alguém dizer: eu quis ir até Cristo, mas Ele não me acolheu, porque o suprimento que Ele tinha já foi suficiente. O sangue dele só tinha poder para tantas pessoas e acabou. Pronto, já cumpriu essa cota, digamos assim, de pessoas beneficiadas. Impossível. O sacrifício dele é suficiente suficiente e eficiente mesmo para todos aqueles que vão até ele. Ninguém vai dizer: eu quis ir até Cristo e ele não me acolheu. Não, todos os que forem vão ser saciados, vão comer o pão da vida. Mas vamos voltar então para o nosso texto. E o que nós estamos querendo dizer com tudo isso? Primeiro ponto que nós vimos foi: priorizemos a missão que o Senhor nos deu, vencendo qualquer obstáculo. E agora, o que nós estamos querendo dizer? Viram a importância do que está significado na nossa missão, a importância da nossa missão, o que está envolvido na nossa missão? Não é simplesmente alimentar pessoas. Aliás, a missão da igreja nunca foi alimentar fisicamente as pessoas. Não estou dizendo que não devemos ajudar pessoas, não. Enquanto pudermos fazer o bem, que façamos. Se a igreja tem um projeto de ir até um certo local, levar alimento físico, amém por isso. Mas não pense, a missão da igreja é essa. Não, isso é missão do governo. Então, tirar a pobreza do mundo, alimentar pessoas, dar boas condições de educação, segurança, alimento, trabalho, etc. Não é missão da igreja, é missão dos governos. E ai deles se não fizerem. Talvez, obrigado, irmão. Alguns já podem estar pensando: puxa, qual é o governo que consegue fazer isso? Aliás, eu moro no Brasil, tem muitas deficiências em relação a isso. Ai dos governantes, daqueles que têm o poder nas mãos. Deus colocou aquelas pessoas na frente para poderem contribuir socialmente e não fazem isso. Ai deles. Mas a missão, a obrigação diante de Deus é deles. Quanto a nós, devemos fazer o bem até onde for possível. Claro, faça o bem, mas isso não é um fim em si mesmo. A missão número 1, acima dessa, é: pregue o evangelho, dê o pão da vida para as pessoas. E isso é que torna a nossa missão profundíssima, de tremenda importância. Esse é o nosso alvo. Leva o pão da vida às pessoas, para que elas creiam e tenham a vida eterna. Isso é a nossa missão. Aliás, parece com o ponto que comentamos hoje de manhã. Eu estou só jogando mais ênfase em cima.
E há uma frase aqui de Marcos que nós lemos, que eu até frisei essa frase, e eu quero repeti-la agora. Quem lembra? Os mais atentos talvez se lembrem. Quando eu li uma frase, eu disse, atenção nessa frase. Alguém lembra de que frase foi essa? Vamos voltar lá para Marcos 6. Versículo 37. Porém ele lhes respondeu, o que ele disse? Dá-lhes vós mesmos de comer. Interessante. Ele disse, não, eu não quero que eles vão por aí pelas vilas, pelas aldeias e comprem comida para si, não. Eu quero que vocês deem a comida para eles. E eu entendo que isso pode ser aplicado no nosso ministério, no sentido de vocês é que vão alimentar, no caso, espiritualmente, essas pessoas. Não deixem que outras pessoas façam isso, não. A obrigação é da igreja. Essa é a obrigação da igreja. Alimentar espiritualmente com a doutrina da palavra de Deus, com o evangelho. É a obrigação da igreja. Nós temos que fazer isso no mundo. Se a igreja não fizer isso, quem vai fazer? Nós temos que fazer isso sim, nós. E é interessante que hoje em dia isso se torna bem mais urgente no sentido de quando você pensa quantos programas de televisão, de rádio, etc. Tem pregadores que estão ali falando de um evangelho deturpado, com a parte certa, uma parte errada. Quantas doutrinas estão aí invadindo os lares de tanta gente com doutrinas deturpadas? Irmãos, mas nós é que temos que dar de comer para essas pessoas. Não estou dizendo que a gente vai brigar e chegar na porta da emissora e fazer confusão, proibir os programas. Não é isso. Deixa eles passarem os programas deles, mas não assista. E ensine os outros. A doutrina certa é essa. Não devemos nos acomodar dizendo, já tem tanto programa evangelístico por aí que eu não tenho tanta necessidade. Tem, porque muitos desses programas que estão por aí levam o evangelho distorcido. Não é o evangelho verdadeiro. Então, e nós temos a obrigação de atacar, não de uma forma direta e no sentido de proibi-los, brigar com eles, ir para as armas. Não. Se tivesse ao nosso alcance proibir, até que seria bom, mas que pelo menos pregando a verdade, dá-lhes vós mesmos de comer. E um comentário a mais: esse processo de dar de comer às multidões em termos espirituais, já vimos que envolve vencer obstáculos, mas será que tem outro ponto ainda que devemos lembrar quando lemos isso? Sim. Será que dá trabalho? Dá, e muito. Interessante, vocês perceberam o trabalho que esses discípulos tiveram aqui? Dividir essa multidão de pessoas, talvez tivesse aqui no mínimo 10 mil pessoas, 5 mil homens, imagine que uma mulher para cada homem, digamos assim, proporcionalmente, pelo menos 10 mil pessoas, fora criança, talvez umas 15 mil pessoas aí ao todo. O fato é que cada apóstolo ficou responsável para se dirigir a pelo menos uns 20 grupos de 50 pessoas. Imagine, não sei quantas pessoas nós temos aqui agora, talvez umas 100, estou chutando. Mas imagine que, vamos imaginar que essa ala aqui da igreja tenha 50 pessoas, deve ter mais. Mas imagine que aqui tem 50. Então, se eu fosse um dos apóstolos, eu teria que vir para 20 grupos desse aqui e alimentar, distribuir o alimento. Então, eu viria aqui, distribuir o pão e o peixe para vocês todos aqui, depois viria para cá, distribuía para todos vocês, depois iria para mais 18 grupos desses, mais ou menos. É muito trabalho. E alguém poderia pensar, não era muito mais prático o Senhor Jesus ter feito o peixe aparecer já na frente deles? Claro, fácil era. Será que o Senhor Jesus poderia ter feito isso? Óbvio. Imagine, o grupo está aqui. Então faz um círculo e no meio do círculo vão aparecer os peixes. Que bom, né? Mas Cristo não quis assim não. É através dos apóstolos, no caso. Talvez aí tenha um simbolismo interessante de que a palavra, o Novo Testamento foi escrito, a doutrina de Cristo foi fundamentada no fundamento dos apóstolos e profetas. Então eu entendo que houve um simbolismo importante dele dizer, a minha doutrina que eu vou deixar registrada no mundo foi através dos apóstolos e profetas. Ele quis exaltá-los nesse sentido, é através deles. É possível que tenha uma indicação disso. Mas além disso, ele aplicando para nós, ele quer nos usar para fazer o que estiver ao nosso alcance. Isso envolve muito trabalho, que ele poderia fazer, mas ele não quis. Um outro milagre em que é bem evidente que ele quis uma participação humana. Vimos hoje pela manhã, o que foi? Quem lembra? Qual foi o milagre que nós vimos pela manhã? A cura do cego. O cego precisou fazer alguma coisa?
se lavar lá no tanque de Siloé. E ele ainda era cego, era difícil para ele ir até o tanque, mas Cristo disse, vá se lavar no tanque. Parte humana, o cego foi, demonstrou sua obediência. Então Cristo fez o milagre, que tinha um simbolismo também, como já comentamos. Outro milagre em que ficou evidente a participação humana, um dos mais famosos milagres, e esse que está no Evangelho de João, ressurreição de Lázaro. Quando Cristo disse, Lázaro veio para fora, será que ele teve alguma coisa que ele quis que os homens fizessem? O quê? Tira a pedra, que não era nada leve. Tirem essa pedra, deu trabalho. Imagine, tinha que ser homens fortes, botando muita força para tirar aquela pedra ali. Tirem a pedra. Será que Cristo não poderia ter feito aquela pedra ser pulverizada? Claro que podia, mas ele não quis, porque era algo que os homens podiam fazer. Mas a vida em si, a ressurreição, os homens não podem. Então ele fez. Então aqui no milagre, o que os homens não podiam fazer, multiplicar o pão, ele fez, mas o resto vocês fazem. E aplicando isso para o nosso trabalho, mesma coisa, é ele que toca corações e converte almas e que abre as portas para nós podermos chegar até eles, é ele que faz isso, mas ele quer que nós façamos até onde nós pudermos, nos esforçando, suando, dando o melhor de nós, ele quer que nós façamos. Ou seja, pensa nisso, no nosso ministério, que está com os dias contados, porque a qualquer momento ele vai lhe chamar, vai me chamar, seja pela morte, seja pelo arrebatamento. Enquanto estamos aqui, nosso ministério é valiosíssimo, envolve muito trabalho nosso, e na medida em que nós estivermos fazendo esse trabalho, Deus vai nos abençoando. Tem um ponto a mais, aliás, 2 pontos curtinhos, eu não vou demorar mais muito neles antes de nós encerrarmos. E uma lição que nós podemos ver aqui também vocês perceberam que o que o Senhor fez aqui foi uma comprovação literal de uma promessa que ele tinha feito algum tempo antes para os discípulos? Quem pega isso essa dica que eu estou querendo dizer aqui? Alguém pegou isso? Ele tinha feito uma promessa para os discípulos e muita gente ouviu essa promessa, teve várias testemunhas. E o que ele fez aqui nessa primeira multiplicação dos pães e peixes, e na segunda também, foi uma prova de que ele cumpre essa palavra. Quem lembra? Sabe o que foi? Vamos para Mateus 6. Famoso Sermão do Monte. Mateus 6, 31 a 33. Mateus 6, 31 a 33, olha só, interessante. Cristo disse essas palavras algum tempo antes, não muito tempo antes daquele episódio que nós acabamos de ler. Talvez muitas pessoas que estiveram num evento estiveram no outro também, mas enfim, vou ler aqui. Mateus 6, 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e o quê? Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, o que aconteceu pouco tempo depois disso, talvez no local próximo, na multiplicação dos pães, foi a comprovação. Aqueles milhares de pessoas que estavam ali, talvez 10 mil, 15 mil, eles priorizaram o reino de Deus. Seja com entendimento, seja sem entendimento, seja por interesse próprio, que foi o caso de muitos deles, mas fizeram. Eles não se preocuparam com a própria alimentação. Estavam ali ouvindo o mestre, priorizaram, não saíram para procurar alimento, ficaram lá, correram risco, entre aspas, talvez alguns até tenham se preocupado, e agora está escurecendo e nós não temos o que comer, mas não vamos perder essa oportunidade, vamos continuar ouvindo o Senhor. Seja como for, eles priorizaram, e o que foi que Cristo fez? Alimentou. Fantástico como ele cumpriu a palavra dele de uma forma literal. E aplicando para o nosso ministério, talvez alguns de nós ficássemos meio preocupados. Olha, mas servir envolve um certo sacrifício, envolve. Mas aí será que quem é que vai me dar forças para aquilo, ou suprir as coisas que eu vou precisar, etc, etc? Deus supre, da maneira como ele supriu essas pessoas, e muitas delas nem creram. Quanto mais ele faz conosco, suprindo as nossas necessidades.
Nós podemos ver isso de uma forma mais forte naqueles que são realmente missionários de tempo integral, que se dedicam de corpo e alma e viajam e vivem em função do Evangelho. Eu sei, de uma forma mais forte nós podemos ver isso na vida deles. Mas mesmo em quem não é missionário de tempo integral, comprova isso também. Priorize o reino do Senhor. Você vai ver como Ele vai lhe abençoar. Quem sabe, se você se preocupar menos com coisas daqui, tem que estudar, estude, mas não estude demais, além do que deve. Estude um pouquinho menos, se for preciso, e em vez daquilo, faça o que Deus quer que você faça. Priorize as coisas da igreja, por exemplo. Priorize programações da igreja, dentro do razoável, evidentemente, mas priorize o reino. E Ele vai lhe suprir nas coisas que nós precisamos, e isso aplica no nosso trabalho. Mas finalmente, para encerrar, só tenho mais um ponto que é fundamental dentro de tudo que nós temos dito aqui, e com ele nós vamos fechar aqui, que está na base de tudo que nós comentamos. Lembra que eu comentei que quando eles chegaram lá, eles deviam estar eles estavam cansados, esgotados fisicamente, emocionalmente, precisando de um descanso, e viram aquela multidão, e eles todos ficaram ansiosos para chegar lá e curar aquelas pessoas e pregar para aquelas pessoas. Eles ficaram dizendo: Senhor, vamos lá, vamos ajudar essas pessoas. Não foi? Foi não? Não tem dizendo isso aqui não? Tem ou não tem? Não. Quem foi que se compadeceu das pessoas? Cristo. Aliás, Marcos usa uma palavra interessante. Quando diz compadeceu-se, é uma palavra forte. Literalmente é algo que moveu as entranhas. Interessante que para os antigos, a sede das nossas emoções é a barriga, é o estômago. Então, a palavra que Marcos usa é bem forte. As entranhas dele ficaram comovidas, digamos assim. É como se fosse o ponto máximo das nossas emoções. E que faz sentido. Quando nós temos uma grande emoção, a gente sente logo uma coisa aqui na barriga, né? Mas enfim, a palavra que Marcos usa é forte. Cristo se compadeceu. Ele se compadeceu. Nada é dito acerca dos apóstolos. Então eu não posso afirmar nem uma coisa nem a outra. Mas eu suspeito que é bem provável que alguns deles tenham desejado ardentemente: Senhor, não vamos parar nessa praia não. Olha o tanto de gente. Vamos passar adiante. Vamos procurar uma praia deserta para a gente ter o nosso retiro que nós precisamos tanto. Eu suspeito que se eu tivesse lá, provavelmente eu teria pensado dessa forma. Eu não sei. Eu acho que talvez pensasse assim também, não sei, mas é quase certo que eu ia ter essa inclinação. E é bem provável que os discípulos tenham pensado isso. Não posso provar, mas é uma possibilidade. Mas qual é a lição que nós podemos tirar aqui? Cristo tomou a iniciativa, não tomou? Tomou. E os apóstolos foram junto, fizeram o seu trabalho, fizeram, porque Ele tomou a iniciativa. Como é que eu quero aplicar isso na nossa vida? Sabe como? Será que nós naturalmente temos vontade de servir ao Senhor, de chegar para os descrentes e falar de Cristo? Talvez numa festa de aniversário você ficar atento para falar, ou numa fila, como já comentei em várias ocasiões, de ajudar, ou isso ou aquilo. Naturalmente nós temos esse desejo intrínseco a nós? Não. De nós? Não. O que tange a nós é, não, Senhor, eu prefiro fazer outra coisa agora, isso é muito complicado, ainda vou correr o risco de me criticarem. Eu prefiro ficar quieto. Nossa tendência é essa. E se um dia, meu irmão, minha irmã, você se descobrir sem nenhuma vontade de evangelizar, nenhuma vontade de fazer o que é certo, qual é a sua reação? Então é melhor deixa de fazer. Porque se você não está com vontade, você não vai ser hipócrita. Não. Sabe qual é a reação? Senhor, eu estou sem vontade, estou com medo, estou com isso, com aquilo, não estou sentindo aquele amor todo por aquela pessoa, não estou sentindo essa compaixão, eu estou frio, Senhor. Mas, Senhor, Tu não estás frio, Tu te compadeces, Tu és a fonte que me capacita. Então, Senhor, eu vou fazer, mas eu confio em Ti. Ou seja, Ele é a fonte do nosso ministério. Recorramos a Ele sempre. Nós nos esgotamos facilmente. Claro, existem fases ministeriais que nós estamos vibrando em fazer isso, eu sei, é claro que tem, mas não confiemos em nós, porque nós não somos dignos de confiança. Um dia nós estamos animados, empolgados, e depois nós podemos estar frios, sem vontade de fazer. É possível, mas recorramos ao Senhor sempre. Ele nunca muda. E diga: Senhor, eu estou sem condições, mas me ajuda, eu vou te servir, e eu sei que Tu vai me abençoar. E Ele lhe transforma.
Sabe por quê? Porque nós estamos unidos com Ele, já comentamos. O Espírito dele está em nós, já comentamos. E Ele vai lhe capacitar. Enfim, nossa vida, como já comentamos, é um sopro. Nós vamos a qualquer momento partir. Acabou a oportunidade de servirmos ao Senhor nessa era, nessa dispensação. Mas então, aproveitemos a oportunidade, priorizando as coisas do Senhor, dispostos a trabalhar mesmo, arregaçar as mangas e entendendo o valor do nosso trabalho e que o Senhor sempre nos supre daquilo que precisamos. E Ele sempre vai me capacitar para tudo aquilo que precisamos fazer. Recorramos a Ele e peçamos. Não anula o nosso esforço, a nossa decisão, nosso empenho. Não anula, mas peça a Ele e faça. E você vai ver como Ele vai lhe abençoar. E assim, com certeza, você vai ser bem produtivo em trabalhar enquanto é dia. E quando a noite chegar, ou seja, quando nós estivermos na presença de Cristo, nós vamos ser muito elogiados por Ele. A glória é dele, mas Ele vai nos elogiar por termos sido fiéis a Ele. Amém? Santo Deus, muito obrigado por essas palavras e porque Tu nos capacitas em tudo. Em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor.